boa tarde, meu nome é Maristela, e como o professor Marcos já disse, né, eu sou a monitora dessa sessão, e aí eu gostaria de dar boas-vindas ao participante, Marivaldo, no caso, que é o que chegou agora, e agradecer também ao professor Marcos pela disponibilidade em aceitar nosso convite. Essa oficina ela vai ser gravada, então, caso alguém se oponha pelo uso desse material para divulgação, eu peço que, por favor, se pronuncie verbalmente ou pelo chat, para a gente conseguir depois se organizar e fazer os cortes, né, para não ter essa divulgação. Essa gravação ela vai ser disponibilizada depois pelo YouTube, após o evento. Então, também a gente vai fazer um controle de presença dos inscritos, então, mas o Marivaldo, eu acho que ele já está, o senhor Marivaldo já está com o nome certinho, então não tem, não preciso enfatizar isso, que às vezes tem um probleminha de inscrição e tudo mais com o nome, mas o seu nome está certinho, então não tem problema. E agora, então, eu vou passar a palavra ao professor e peço que o senhor se apresente. Boa apresentação. Tá bom. Bem, eu sou Marcos Roberto Nunes Costa, eu sou vice-coordenador do mestrado do PROF de Pernambuco, ou seja, da Federal de Pernambuco, né? E estou aqui em Cuiabá no evento, ou seja, a parte do evento que é presencial, né? E a gente está coordenando essas sessões de comunicações e damos as boas-vindas, né, no caso aqui, ao presente, Marivaldo, mas à medida. Eita, o professor caiu. Caiu, foi? Caiu. Professor, o senhor está mutado. Porque a minha linha caiu aqui, não sei porquê, né? Eu voltei. Né? Então, a gente dá boas-vindas e, à medida que os demais forem chegando, a nossa pretensão, o que a gente fez nesses dias anteriores, quando estavam todos, era combinar que todos apresentavam, cada um tinha 20 minutos e, no final, a gente fazia uma sessão de debate, de perguntas. Né? No caso, agora, Marivaldo, você apresenta e, se outro chegar, a gente continua, senão aí a gente abre imediatamente. Tá bem? Então, você tem 20 minutos para apresentar seu trabalho. Ok. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Marivaldo de Oliveira Mendes, sou mestrando do Prof. Filo UFP, né, do estado do Piauí. O meu orientador é o professor Dr. José Renato de Araújo Souza. E como eu sou mestrando ainda, então esse trabalho ele é a minha pesquisa que está em andamento, não está concluída ainda enquanto projeto. O meu tema é a contribuição do método socrático na escola, uma prática do ensino de filosofia. O objetivo da pesquisa visa identificar o uso e a contribuição do método socrático como abordagem mediadora no ensino de filosofia nas escolas de ensino médio no município de Teresina, Piauí, com vistas a responder como o método socrático, a partir de exercícios dialéticos, pode facilitar o ensino da filosofia na sala de aula. Para eu chegar a essa temática, algumas questões fizeram parte do problema que eu desejo, que me motivou a escolher esse tema. Então, nessa problemática desse estudo, alguns questionamentos vieram à tona. Então, o primeiro deles seria o seguinte: para os docentes de filosofia, os métodos, os objetivos e a função da filosofia enquanto disciplina do ensino médio estão claros? Então, nós, professores de filosofia, temos clareza
dessa questão da filosofia enquanto disciplina do ensino médio. Então, parece que não está tão claro essa questão. Então, há uma clara indefinição quanto à função, né, o local da disciplina de filosofia no ensino médio. Outro elemento, outra questão, são as orientações, os planejamentos e as formações que são ofertadas pela rede, né? Elas refletem a natureza filosófica dessa área de conhecimento? Com certeza, os colegas que estão aí vão identificar que realmente esse é um problema, ou seja, quando a gente fala em orientação, quando a gente fala em planejamento para a área de filosofia, na rede pública de ensino, na rede estadual de ensino, que é a que a filosofia está ligada, claro que com a BNCC essa situação fica um pouco mais caótica, né? Mas é realmente um gargalo dentro da área da filosofia. E aí a gente coloca a seguinte questão: haveria algum método, perspectiva ou abordagem que possa ser utilizada pelos docentes do ensino de filosofia, a fim de garantir, ao mesmo tempo, o ensino da cultura filosófica e o seu filosofar? Então, com base nesses problemas, a gente levantou a seguinte hipótese: que o uso do método socrático, a partir dos exercícios dialéticos, mediando a prática do ensino de filosofia nas escolas de ensino médio, pode ser um viés eficaz para nortear o desenvolvimento do ensino de filosofia, dentro de diferentes abordagens, possibilitando assim a melhoria da prática docente. A nossa pesquisa ela vai abordar basicamente 2 pontos, né? Que seria a análise de uma obra que é a Apologia de Sócrates, de Platão, quanto à questão do método socrático, o exercício da dialética, o exercício da maiêutica, e uma pesquisa quanto ao uso desse método entre os professores de filosofia. E, ao mesmo tempo que a gente faz essa análise da obra e também a discussão sobre o ensino de filosofia a partir de autores contemporâneos, a gente vai fazer uma comparação, né? Então, com base nisso, essa pesquisa visa analisar a obra Apologia de Sócrates, com vista a comparar com o relato das práticas docentes de filosofia, na perspectiva de propor uma intervenção filosófica a partir dos exercícios socráticos na sala de aula. E está estruturada nos seguintes passos. Primeiro, análise da obra Apologia de Sócrates de Platão, identificando a estrutura da utilização do método nesta obra. Segundo, discussão sobre o ensino de filosofia no ensino médio na ótica de autores contemporâneos, como Alejandro Serletti, Silvio Galo e Walter Porran, que, de certa forma, realizam um exercício dialético de Sócrates em suas filosofias. O terceiro passo seria a comparação dos relatos dos professores a partir de questionários. Então, esse ponto da pesquisa, a gente ainda está em processo de elaboração dos questionários para, a partir do ano de 2022, a gente realizar esses questionários e fazer esse comparativo acerca do uso do método socrático em sala de aula, com as discussões dos teóricos contemporâneos. E a quarta é a proposição de um roteiro pedagógico que oriente os exercícios dialéticos na sala de aula, exercício socrático, como auxiliar às práticas de ensino dos professores de filosofia. Então, o que é que nós já temos, né? O que é que nós já iniciamos aqui da nossa pesquisa? Essa primeira parte, que é a análise da obra Apologia de Sócrates e um pouco do estudo sobre esses autores contemporâneos, fazendo uma relação com o método socrático. Então, a análise da obra Apologia de Sócrates
a análise do método socrático na obra Apologia de Sócrates, né? A Apologia de Sócrates, eu vou utilizar a tradução do Carlos Alberto Nunes, de 1980, que traz, primeiramente, no caso dessa análise, a gente vai fazer 2 pontos. Então, primeiro, a apresentação da análise da obra, caracterizada pelo diálogo socrático, onde o método se encontra aplicado. E, no segundo momento, a análise da estrutura do método e sua arquitetura padrão, né? E, nesse caso, está estruturado aqui em 4 tópicos. O primeiro, quem é esse tal de Sócrates? Segundo, a obra Apologia de Sócrates, de Platão. Terceiro, o método socrático na Apologia de Sócrates, Platão. E o quarto, a estrutura do método socrático. Nesse primeiro ponto, a gente deseja esclarecer que, quando a gente fala de Sócrates, existem vários Sócrates, né? São várias concepções de quem é esse Sócrates. Se esse Sócrates é um personagem de Platão, se esse Sócrates é uma figura histórica. E aí a gente coloca aqui algumas questões, né? E para início de conversa, a gente deseja frisar que as discussões desse trabalho não se trata de uma interpretação de Sócrates platônico, né? Mas tenta uma compreensão mais histórica possível. Então, muitas perguntas são feitas sobre quem é Sócrates. Será um andarilho errante pelas terras de Atenas no período áureo da Grécia? Ou mais um sofista de habilidades extraordinárias de retórica de origem ateniense? Ou ainda, um grande sábio proclamado pelo oráculo de Delfos como o maior entre os homens? Outras questões se sucedem diante dessa incógnita que é Sócrates. Como pensador considerado o pai da filosofia, como esse pensador, né, o pai da filosofia, não deixou nenhum texto autoral. Como saber quem é Sócrates, se só temos o relato dos seus discípulos? Então, essas são algumas questões que iniciam a nossa discussão. E aí a gente vai compreender, entender quem é esse Sócrates, né? E nos estudos que a gente viu que esse Sócrates, ele inverte o modo de ensinar da sua sociedade, da sua cultura, né? Sem transmitir conteúdos prontos, sem defender os interesses da classe ora dominante, defendendo um parâmetro ou uma linha de raciocínio, que pode ser a verdade, a democracia, a lei advinda dessa democracia, o cumprimento justo das leis para todos e a coerência racional do discurso com a prática cotidiana na vida em sociedade. A polis. É esse o Sócrates que estamos investigando nessa pesquisa, que apesar de não ter escrito nada, ele não se cala, não se contenta com a simples resposta. Ele aprofunda, aponta caminhos sem apontar a direção. Ele incita o seu interlocutor a rever seus conceitos. E aí eu peguei aqui um trecho de Sauvage que ressalta essa questão aqui dessa indefinição de quem é o Sócrates. Escolhera voluntariamente uma vida despojada de tudo. Nunca escreveu nada, nem tampouco se preocupou com a sua sucessão. Era como se, em virtude de uma necessidade profunda, esse indagador infatigável quisesse deixar de propósito os séculos futuros mergulhado na incerteza e na dúvida a seu respeito. Então, é uma questão que faz parte aí da perspectiva de Sócrates. Então, a gente quer esse Sócrates, um investigador, sem estar ligado diretamente ao pensamento, seja de Platão, seja o de Xenofonte ou qualquer um outro discípulo dele. O segundo ponto seria a análise da Apologia de Sócrates de Platão, né? Então, essa obra ela está dividida em 3 partes. Na primeira, o Sócrates ele vai examinar e refutar as denúncias que pairam sobre ele, traçando a sua própria vida e procurando o verdadeiro significado de sua missão. Então, o Sócrates começa dizendo que nunca esteve presente naquela assembleia,
que não sabe dizer qual a forma, qual o tipo de linguajar deve proceder dentro daquele ambiente, mas que, em sua defesa, ele irá analisar as questões que foram colocadas contra ele, né? Então, fora colocado que ele estava atentando contra os deuses, né, indo contra os deuses, insurgindo a juventude contra as leis locais. E aí, nessa perspectiva, o Sócrates começa a se justificar e diz assim: olha, estão dizendo que eu falo isso, que eu falo aquilo, mas acho que vocês devem estar me confundindo. Acho que vocês devem estar me confundindo com a obra do Aristófanes, que em As Nuvens tem lá um personagem também chamado Sócrates, que é exagerado, que é dono da razão, e não é exatamente isso que eu proponho aqui. Dentro ainda dessa primeira parte, ele trata que um amigo seu, que era o Fonte, faz uma consulta ao oráculo e obtém como resposta que ele, Sócrates, seria o maior entre os homens. E ele diz assim: acho que ele deve estar errado, isso não está certo. Eu não sou o homem mais inteligente, também não sou o menos inteligente. Porém, o oráculo também não deve estar errado. Então, o que eu devo fazer? E ele se vê aí numa missão, a missão de verificar entre os sábios daquela época, aqueles que se consideram sábios, onde está a verdade. E aí ele vai para os políticos, ele vai para os poetas, e à medida que ele vai questionando, que ele vai perguntando, ele começa a identificar que essas pessoas, de fato, não são sábios. Eles se acham sábios. Mas em nenhum momento ele diz que ele é o mais sábio. Ele simplesmente diz, em relação a isso daí, que acha que é o mais sábio, que detém o conhecimento, acho que eu, que não me considero sábio, sei um pouco mais do que eles, em alguns aspectos, não em todos os aspectos. E aí ele vou para os poetas, porque os poetas realmente devem ser grandes sábios. E aí eles verificam que há dentre os poetas, uma habilidade natural na fala, na criação das poesias, porém, quando ele questiona sobre a natureza, sobre aquilo que eles estão falando dentro das suas poesias, eles não conseguem explicar, não conseguem debater, aprofundar aquele conhecimento. E aí ele verifica que é mais digamos assim, uma imposição, um dom divino, né, de chegar àqueles resultados, àquelas poesias, do que propriamente uma construção humana, né, uma logicidade, uma racionalidade. Vendo que dentro dos questionamentos que ele vai apresentando, e tudo isso ele vai fazendo lá diante do tribunal, relatando o que foi que ele fez, as pessoas onde ele foi atrás, e ele também relata que esse pode ser um motivo que eles estejam me acusando, porque eu os coloquei diante de toda a assembleia, de toda a comunidade, na praça pública, que eles não tinham esse conhecimento e que eles não de fato, tinham a profundidade e o conhecimento sobre aquilo que eles estavam falando. E estavam apresentando, dizendo que sabiam. Então, dessa forma, o Sócrates começa a dizer que essas pessoas, ele não está encontrando amizades, e sim inimizades, dentre os atenienses. Você tem 5 minutos, viu? Certo, pois deixa eu continuar. Então, em linhas gerais, ele vai fazendo toda a sua defesa nesse primeiro momento. No segundo momento, já é declarado
o veredicto da sua culpabilidade. Então, Sócrates tem o direito de propor sua pena. E ele propõe ser alimentado pelo Pritaneu até o final de sua vida como um vencedor das Olimpíadas, já que ele tinha essa possibilidade de escolher a sua pena, né? Pois não concordava com a sentença. Então, ele utiliza da ironia para dizer, não, se eu tenho esse direito, então o que eu quero é isso. E de forma alguma, ele ia assumir que, de fato, ele era culpado de tudo aquilo que ele estava sendo acusado. Na última parte, ele consta a transcrição das últimas palavras de Sócrates aos que haviam acabado de condená-lo à morte. Ao invés de praguejá-los, ele faz uma reflexão sobre o significado da morte, o significado da sua morte para as futuras gerações. E, assim, eu coloco aqui o trecho, é bastante interessante. Ele diz o seguinte: morrer é uma de duas coisas. Ou quem morre nada é e carece da menor sensação, seja do que for, ou então, como se diz, é uma mudança, uma passagem da alma desse lugar para outro. Se tratar de fato da privação total da sensação, como no sono, quando quem dorme não é perturbado nem pelos sonhos, tem de ser a morte um ganho maravilhoso. Se a morte for isso, considere um grande lucro, porque todo o tempo não parecerá, dessa maneira, mais longo do que uma única noite. Por outro lado, se for a morte o trânsito daqui para um lugar diferente, sendo certo, como se diz, que todos os mortos lá se reúnem, que maior bem poderia haver, senhores juízes, se ao chegar alguém ao Hades, livre dos que se dizem juízes, aqueles que estavam ali naquele local, lá encontrariam juízes verdadeiros. E aí ele cita vários filósofos pré-socráticos, né, da cultura ateniense. Um terceiro ponto aí da análise da obra, do método socrático, a gente pode observar o seguinte, que Sócrates não tem um conhecimento pré-existente que deseja defender. A partir da análise da obra, apologia, e do contexto histórico dos fatos relacionados à defesa de Sócrates diante das acusações dos seus compatriotas, constatou-se uma argumentação desvinculada de doutrinas específicas, mas com uma preocupação recorrente de racionalização dos acontecimentos e de tornar coerente as leis da polis, bem como uma preocupação intencional com a formação das pessoas de sua época, mesmo que isso significasse ir contra os poderes constituídos. Né? Foi o que aconteceu com Sócrates. O Skolnikov, ele confirma esse uso da razão por Sócrates, afirmando o seguinte: sua inovação estava na combinação dessas duas tendências, em relacionar o valor moral com a atividade intelectual refletidamente direcionada à própria vida do indivíduo. A atividade digna para o homem era, no seu parecer, o exame crítico de cada um e de suas próprias ações e opiniões, e suas implicações, implícitas suposições. Esse questionamento não tinha nenhum objetivo pragmático ou utilidade além de si. Por que a gente está colocando essa questão? Porque o objetivo nosso é ver como o método socrático, o exercício socrático do questionamento, ele faz parte da própria natureza da filosofia e do filosofar. O Kohan, ele coloca que o Sócrates é uma inspiração filosófica para a atitude do filosofar. E dessa forma, né, ele gera um método do fazer filosofia. E aí ele vai ressaltar a seguinte inspiração socrática. Para então impulsionar experiências de pensamento filosófico, Sócrates é sempre uma fonte de inspiração em filosofia, por ser um fundador e deixar abertas as portas da cidade fundada, pelo que tem dito e pelo que se tem dito dele, não por haver escrito nada e ensinar outros a escrever, por ensinar na filosofia pelas experiências de pensamento filosófico que parece ter impulsionado na cidade. Então, a cidade de Atenas, a Grécia como nós conhecemos hoje, é por esse impulso que Sócrates, né, deu como inspiração filosófica. Né?
impulsionando as... Agora você faça o encerramento, viu, que já passou do tempo. Ok. Eu vou, então, aqui só acrescentando que os autores que a gente colocou para fazer essa discussão foram o Alejandro Serletti, que vai fazer uma discussão sobre a problematização do perguntar filosófico, então entra nessa mesma perspectiva. O Silvio Galo, ele faz uma discussão do perguntar, mas o perguntar crítico e contextualizado, e o Corrão busca esse perguntar filosófico que constitui a própria natureza do pensar e do filosofar, né? Independente do que possa ser encontrado nisso, dentro dessa perspectiva. E a nossa pesquisa, então, tenta explicitar como os exercícios dialéticos realizados por Sócrates na sua jornada de contrapor o dito do oráculo, a partir da sua afirmativa, só sei que nada sei, abre horizontes para novas possibilidades de conhecimento. E, dessa forma, destacar como esses exercícios dialéticos na sala de aula pode auxiliar o professor do ensino de filosofia nessa busca por novos saberes. Então, o nosso trabalho, né, o que a gente se propôs aqui a apresentar para vocês. Obrigado. Eu não deixei você ir muito mais, embora só tinha você, porque os outros podem começar a aparecer, né? O Danilo, por exemplo, já chegou. Por exemplo, você seria o terceiro e acabou sendo o primeiro, né? Mas a gente pode ter a expectativa que os outros vão aparecendo, ok? De qualquer maneira, a gente começou atrasado um pouquinho e você passou um pouquinho. Bem, então veja só. Nós temos o Danúbio que já está aí, né? Então, veja só, nas sessões anteriores, a gente tinha feito o quê? Cada apresentador tinha 20 minutos e, no final, o restante do tempo, a gente fazia um debate comum, né? Ou seja, com perguntas a qualquer um, isso, aquilo, outro. Como nós só temos dois, então talvez, se Danilo concordar, ele apresenta os 20 minutos dele e nós faremos. E se chegar outro, a gente vai, né, vamos dizer assim, empurrando esse debate mais para o fim. Por enquanto, teve você e agora tem Danúbio. Né? Ok, Danúbio? Ok, professor, como o senhor achar melhor, sem problemas. Pronto. A nossa amiga Maristela vai lhe perguntar, né, sobre a gravação. Ok? Maristela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Ou boa noite, né? Já tá ficando mais tarde. Eu queria saber, senhor Danúbio, se o senhor autoriza a divulgação dessa gravação, né? Porque a oficina ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no YouTube. Então, por isso que a gente precisa saber. Autorizo sim, minha querida. Fico muito feliz em estar fazendo parte disso tudo. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Ok. Então, Danúbio, você diga de onde veio e o seu trabalho tem 20 minutos para apresentar. Tá bem. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui para não passar, né? Isso. Mas não se preocupe não, quando estiver bem pertinho eu aviso. Tá bom. Eu vou compartilhar aqui também minha tela. Eu acho que esse trabalho... Eu queria já ter mostrado esse trabalho ao prof. Muito mais tempo. Há muito mais tempo. Quando aparecer, vocês avisam, por favor? Sim. Apareceu. Já? Então tá. Vamos lá. Bom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Danúbio Santos. Eu sou egresso do Prof. Filo, defendi no mês de março desse ano. Sou da UFPE, fui aluno do professor Marcos Costa. Estive sob a orientação do professor Sérgio Ramos, que foi meu grande parceiro no desenvolvimento de tudo que eu vou mostrar aqui hoje, e também do professor Junô Matos, que é também um co-orientador no meu trabalho. Bom, eu acho que pela tela, se já está aparecendo aí numa boa, já dá para ver que eu estou trazendo uma coisa que é relativamente diferente, né? Que a academia ainda não tinha experimentado do jeito que eu estou tentando oferecer, tá? Então, vamos começar do começo. Houve, a partir da confecção do meu projeto,
e das necessidades que eu já vinha tendo nesses 16 anos que eu leciono, né? A minha vontade de transformar as aulas de filosofia para o ensino médio em algo que fosse mais convidativo, em algo que fosse mais dinâmico, em algo que fosse mais prazeroso, né? E é do meu perfil profissional enquanto professor trazer uma série de oficinas. Então, já trabalhei com oficina de cerâmica, já trabalhei com oficina de pintura, já trabalhei com oficina de teatro, já trabalhei, enfim. Então, faz parte do meu fazer profissional, pedagógico, trazer elementos que se apresentem como elementos convidativos às aulas de filosofia, né? Sobretudo naquelas turmas de primeiro ano do ensino médio, que eu acho que é o lugar da nossa vitória, porque a maior parte dos estados brasileiros apresenta a filosofia a partir do primeiro ano médio. Então, se ela for encantadora ali, a gente tem uma chance maior, né, de ter o aluno por mais tempo pesquisando, compreendendo, se antenando mais sobre temas ligados à filosofia. Pois bem, então eu escrevi um projeto para, né, o meu mestrado, lá na Federal de Pernambuco, que tinha como proposta principal o desenvolvimento de um jogo digital, né? Por que digital? Porque, na minha percepção enquanto professor e na minha leitura de mundo, eu percebi que os jovens que compõem o nosso corpo de alunos, eles passam diversas horas na frente do celular, na frente do computador, e muitas vezes acessando conteúdos que não são confiáveis, que não têm qualidade, que passam por algum tipo de problema. Então, qual que era a minha ideia? Bom, se a tecnologia serve para atrapalhar, de certa forma, se a tecnologia serve para vender, se a tecnologia serve para alienar, se o uso constante do celular ele serve para desfocar nosso aluno, desmotivá-lo, apresentando um mundo de coisas, né, nas redes sociais que estimula o empreendedorismo de si, etc. e tal, por que a gente não pode usar essas ferramentas, né, para também ensinar filosofia? Né? E aí a grande pergunta que eu fiz juntamente com o professor Sérgio e se fosse possível criar um jogo absolutamente voltado ao ensino de filosofia? Bom, deveria ser, na minha visão, um jogo de RPG. Por que RPG? Porque RPG incide sobre ler, interpretar, conhecer, investigar, que é uma característica típica do RPG, que outros jogos não oferecem, né? Uma ferramenta que pudesse ser capaz de, ao mesmo tempo, auxiliar professores e auxiliar alunos com conceitos relacionados aí à introdução à filosofia, né? Que deveria funcionar em computadores, celulares, tablets e quaisquer outros dispositivos onde o nosso aluno estivesse inserido, né? Então, esse é o meu projeto de mestrado e eu comecei a trabalhar gamificação. Veja, aqui eu preciso separar o joio do trigo. Gamificar não é necessariamente jogar videogame. Gamificar tem a ver com pegar elementos do jogo e trazer para uma determinada atividade, para gerar estímulos intrínsecos, né, e não intrínsecos nas pessoas que a gente está propondo atividade. Então, jogar videogame com a história da filosofia também pode ser uma gamificação, mas o videogame e a gamificação não são a mesma coisa. Bom, o que eu fiz? Juntamente com uma equipe, programador, desenhista, a gente primeiro começou a conduzir uma pesquisa. O que seria visualmente agradável para essa geração Z, para essa meninada que tem aí entre 16 e 20 anos, né? Até um pouco menos. O que seria agradável, né? Dessa pesquisa vem, então, o desenvolvimento do meu roteiro que foi escrito por mim. Então, é isso aqui, ó. A história do jogo se dá quando Ares, um aventureiro que adora descobrir coisas, é misteriosamente transportado para uma dimensão paralela. Então, eu usei aí o recurso ficcional. Lá, ele percebe que as pessoas estão enfrentando uma série de problemas relacionados à natureza e que estes problemas começaram depois que vários sábios foram sequestrados. Com a ajuda de Notalpe e de Ipa, Ares vai investigar mistérios, conhecer pessoas, se encantar com novos conhecimentos, enfrentar muitos vilões e, claro, tentar voltar para casa. Então, essa é a nossa linha do nosso roteiro. Mas a gente tem uma coisa por trás desse roteiro.
O nosso segredo é que Ares é uma adaptação do filósofo Aristóteles. Notalp é uma adaptação do Platão. Hipa é uma representação, uma adaptação da Hipácia. E os sábios da natureza que eles vão precisar salvar são aqueles que vão de Tales de Mileto a Demócrito de Abdera. Cada aventura, na verdade, gamifica conteúdos relacionados a todos esses que foram citados. E ainda muito mais, porque a gente usa o espaço do jogo para trazer diversos elementos ligados à filosofia, né? Por exemplo, é possível, a partir do jogo, já que o jogo é desenvolvido em cima de caixas de leitura, que vou mostrar daqui a pouco, que o aluno tenha contato com obras como Ética, Nicômaco, Apologia de Sócrates, Teeteto e tantas outras obras, né? Além disso, é claro, para deixar um clima mais aventureiro, a gente coloca também um pouquinho de mitologia. Talvez não fique claro a dimensão que o jogo alcança na minha fala, porque ele está se propondo a fazer uma coisa bem grande. Mas eu estou realmente convencido de que são tantos elementos que esses elementos podem ajudar, sim, né, a gente a construir um ensino de filosofia pensado, né, ou pelo menos dialogado com aquilo que a gente vive no século XXI. Bom, o jogo foi testado, e eu discuto esses resultados na minha dissertação. A princípio, ele foi testado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, considerado o melhor ensino médio do país, no ano em que foi aplicado o jogo. Passou por 2 conselhos, né, o Conselho de Funcionários e o Conselho de Ética. Ficou claro, ao passar por esses conselhos, que a gente não apela para a nudez, que a gente não apela para palavrões, que a gente não apela para o sexismo, que a gente não apela para o capacitismo. É uma ferramenta pedagógica de fato, né? A gente mostrou também, aproveitou a história do jogo, inclusive criando tensões entre Hipácia e Aristóteles, né? Que existem mulheres na filosofia, que o pensamento filosófico não é uma exclusividade dos homens. Também colocamos que é absolutamente impossível, né, o desenvolvimento da história sem a participação efetiva da Hipa, que é a Hipácia. Então, deixa eu tentar resumir tudo que eu falei até aqui. A gente criou um jogo e não criou por acaso. Todos os cenários, falas, objetos utilizados durante o jogo têm o propósito de deixar o aluno mais próximo da filosofia. Tudo que foi desenhado e feito foi feito com estudo. Então, aqui eu tenho a Hipácia vetorial, em desenho vetorial. Não sei se dá para ver meu mouse daí? A pontinha do meu mouse? Sim. Pronto, aqui nós temos a Hipácia em vetorial e aqui nós temos em pixel art. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas é extremamente agradável, né? Um desenho que não assensualiza, o que os outros videogames não fazem, né? Geralmente, quando a figura da mulher aparece, ela aparece sensualizada, né? E agradável. A meninada gosta dela. Os garotos, as garotas, o pessoal que joga gosta dela. Claro que gostam dos outros personagens também, né? Mas o que eu quero dizer é que foi tudo de propósito, né? Nada aí aconteceu por coincidência, tudo foi planejado. O jogo levou um tempo para ficar pronto, a gente já tinha ideia, né? Mas ele foi estudado, né? Foi extremamente estudado do ponto de vista estético. Pronto, acho que assim eu digo melhor o que eu queria dizer. Para, ao mesmo tempo, ser convidativo, ao mesmo tempo ser informativo. E aí eu lembro da conversa que tive recentemente com o professor Pedro sobre Huizinga, né? Tem a ver com círculo mágico, tem a ver com envolver o sujeito na atividade de forma que o sujeito não se sinta interessado em sair dela, até concluí-la. Pois bem, é bom dizer que esse jogo, desenvolvido por mim, pelo professor Sérgio Ramos, dentro do mestrado profissional de filosofia, é absolutamente gratuito. Ninguém paga ou pagará, nem hoje, nem no passado, nem no futuro, absolutamente nada por esse jogo. Nada, é gratuito. Qualquer professor ou aluno, se o professor quiser utilizá-lo como ferramenta, como mediação, se o aluno quiser usá-lo como reforço, como diversão, ou como via de aprendizado, vai pagar nada pelo jogo. Nada, 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 nada. E eu ainda estou pensando mais adiante. Por quê? Porque as nossas escolas e os nossos alunos também são muito plurais. Então, existe uma adaptação de controles para portadores de necessidades especiais. Daqui a pouco eu mostro um vídeo sobre isso. Estamos caminhando para esse jogo acontecer também nos idiomas inglês e espanhol. O inglês está quase pronto, o espanhol vai demorar um tempinho mais. Já fiz formação de professores com o jogo,
lá na rede estadual de Pernambuco, tanto fiz na rede pública quanto fiz na rede privada. Já fiz uma série de palestras, fui convidado pela Fundação Lehman, fui convidado pela Hub Educate, fui convidado pela RBAC, que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, para falar sobre jogos digitais e ensino, né, esse diálogo que pode acontecer, né, nem sempre vai acontecer, mas pode. O jogo ele é dividido em partes, já que eu tenho alguns filósofos para salvar, eu não consigo fazer tudo na parte 1, né, posso dar mais detalhes depois. Então, existe e já está sendo feita a parte 2 do jogo, né? A gente está falando aqui da parte 1, mas existe e já está em composição aí a parte 2. E tem muitas outras coisas que a gente ainda pretende fazer com este game, né? Ele, pelo que eu consegui pesquisar juntamente com o professor Sérgio Ramos, é o primeiro de seu gênero. Ou seja, nós temos jogos onde é possível tirar lições filosóficas, onde é possível fazer reflexões filosóficas. Mas nós não temos jogos fabricados intencionalmente para isso, né? O único do gênero até hoje é o Ares, e todo mundo pode acessá-lo de qualquer navegador pelo meu site, projetoares.com.br. Lá pode ser feito download, se a pessoa quiser jogar no computador em casa numa boa, ou se pode jogar online, pelo celular, pelo tablet, até pela Smart TV. Na verdade, o jogo foi construído para ser leve, porque eu sei que nem todos os alunos têm condição de ter um celular de altíssima qualidade, né? A mesma coisa acontece com a questão do computador. E, por ser feito em pixel art e hospedado na GitHub, né, não ocupa memória no celular. Então, eu estou dando as duas opções. Você pode jogar pelo computador, pode jogar pelo celular. Até o final desse mês, a gente está tentando colocar lá na Play Store, né? Porque aí você também vai poder baixar para o celular, se assim for necessário. Tá aí o site, quem quiser conhecer, projetoares.com.br. Bom, não era suficiente para mim, né? Eu sei que diversos colegas professores não têm afinidade com as ferramentas digitais, principalmente, né? E aí, foi que eu fiz? Criei um canal do YouTube, né? Esse canal Ares o Jogo, está aqui na tela, tá? Onde eu ensino. Então, como funcionam os menus, como baixar o jogo, quais são as teclas de comando, como funcionam os sistemas de combate, e outros vídeos, né? Estão disponíveis para que o colega professor ou professora, ou talvez o aluno, eu acho mais difícil porque o jogo é mais intuitivo e é mais dialogado para eles, mas para que qualquer pessoa que queira usar tenha todo um tutorial com uma pessoa que fez o jogo, que no caso sou eu, para ela poder fazer o que ela quiser, né? Ter a liberdade de aprender lá e poder executar. Também não era suficiente. Então, eu também criei um perfil no Instagram, né? @projetoares, que funciona tanto para falar de coisas sobre o jogo, como funciona também como veículo de divulgação filosófica. Então, eu estou agregando as coisas. Eu fiz um jogo, eu fiz um site para que o jogo pudesse ser acessado, eu fiz um canal no YouTube explicando sobre o jogo, eu fiz um Instagram, que é onde a molecada está, e nesse Instagram a molecada consegue ter notícias do jogo, mas de outros elementos também da filosofia. Aqui tem um textinho nosso, a importância da filosofia na educação. E aqui eu mostro uma das aplicações no laboratório de informática da escola do EREM Dom Sebastião Leme, que fica lá no bairro do Ibura, perto de onde eu moro, no Recife, né? Dá o play aqui. Queria mostrar. Olha ele rodando nos computadores. O legal, não sei se vai dar para ver, mas a meninada está jogando, os primeiros aí, com papel e caderno e caneta do lado. Então, não é jogar por jogar, né? Esses netbooks pequenininhos aí, eles têm mais de 9 anos de uso. Você veja que o jogo roda sem nenhuma dificuldade. E o vídeo finaliza com uma aluna jogando aí pelo celular. Então, como eu expliquei, a minha ideia era que todos que quisessem pudessem ter acesso ao jogo. Ele, além de ser gratuito, é multiplataforma. Mas não é só no ensino médio que eu estou aplicando, não. Eu comecei a fazer também no ensino fundamental, nos espaços que eu tenho lá no município do Cabo de Santo Agostinho, né? E aí já comecei a colher alguns frutos. A bem da verdade, eu já estou aí
na 8ª aplicação. O jogo tem hoje 10 mil downloads. Ele está no sertão de Pernambuco, ele está nas lavouras de cana-de-açúcar de Alagoas, ele está no interior de São Paulo e está sendo difundido o Brasil afora aí, né? Mas aí no CAP Santo Agostinho eu quero provar a partir de pesquisa, né, que ele também funciona com um público um pouco mais novo, já que a gente decidiu facilitar a linguagem, que ele também funciona se a gente quiser aplicar para essa meninada que está aí entre o 6º e o 9º ano, que ele não é exclusivo para o ensino médio. Aqui eu boto uma outra parte do jogo, isso aqui também é um vídeo, você está dando para ver aí, que é um sistema de combate. Por quê? Porque não adianta fazer um jogo só de texto, é preciso que haja aventura. Então, deixa eu soltar aqui. Se tiver travando, vocês avisam, tá? Reparem aí nos gráficos. Então já dá para ter uma ideia, né? Já dá para ter uma ideia que a meninada adora. Eles estão passando, eles estão fazendo aventuras. Durante as aventuras é necessária a leitura. Se você não lê, você não progride no jogo. Com isso, eles têm contato com diversas obras filosóficas da antiguidade, a fase mais propedêutica da filosofia. E associada a tudo isso, a aventura de ter que disputar um espaço e de salvar reféns, né? Que é a parte do jogo que mais parece, né, com jogos que não são apenas ferramentas pedagógicas. Então, aqui eu tenho uma arte, isso aqui é uma arte de um aluno meu de 16 anos, o Ismael. Depois de jogar, ele fez essa arte, aqui a assinatura dele. Depois de jogar, ele fez a arte, fez depoimento, tem vídeo, etc. Bom, eu disse que o jogo tinha uma parte 2. Na parte 2, eu estou aproveitando para inserir outros aspectos da filosofia. Neste caso, na parte 2, eu trago o filósofo Ptahhotep, que viveu aí 28 séculos antes de Cristo, e eu estou trazendo alguma coisa da afroperspectividade. Eu abordo questões que têm a ver com gênero na parte 1, e estou abordando aí questões a partir da afroperspectividade na parte 2. Claro que eu estou aqui apressado para falar em 20 minutos, tem muito mais coisa para dizer. E já está já passando. Isso. Até porque, na parte 1, eu tenho 3 personagens principais e 9 secundários. Na parte 2, eu já vou só de secundários em 60. Né? Então, enfim, tem muito mais coisa para mostrar. Né? Olha aí, ó. Então, é isso. O Prof. Filo me possibilitou realizar um sonho, né? Que era construir essa ferramenta, que era construir o jogo digital de RPG, primeiro de seu gênero no país, talvez único no mundo, totalmente gratuito, funcionando em qualquer plataforma e voltado ao ensino de filosofia. Eu agradeço a todos e todas que me ouviram e estou aberto aí às perguntas que eu acredito que elas serão feitas. Muito obrigado. Muito bem. Ótimo. Depois a gente, quem sabe... Mas todo mundo agora já tem um endereço para ir lá olhar, né? Você. Bem, mais uma vez, nós não chegou ninguém, né? Porque a minha perspectiva é que durante as apresentações os apresentadores seguintes apareceram. Na realidade, não seriam os seguintes, seriam os anteriores a vocês, né? Então, pela ordem, Marivaldo era o terceiro e você o quarto, e aconteceu, né? Bem, assim sendo, a gente tem um tempo aí para, né, fazer algum tipo de pergunta, de comentário, né, o que a gente achar conveniente, né? Nós não somos muitos, nem somos muitos apresentadores, nem muitos espectadores, ouvintes. Então, está aberto aí para quem quiser participar. Pronto, Pedro Gotijo está com a palavra. Olá, então, bom fim de tarde, início de noite já para todos nós. Parabéns, Marivaldo, pelo trabalho, muito, muito interessante, ainda mais a forma didática, como você colocou, né? Agora eu estou querendo uma questão mais para o Danúbio, dado um pouco a proximidade que eu tenho procurado ter com esse tema, estou orientando, inclusive, uma dissertação sobre a questão de jogo no ensino da filosofia, e
pergunta básica, Danúbio, não é nem às vezes sobre processo de construção, mas é que você, nesse processo, a literatura sobre isso. Eu queria mais se você poderia comentar um pouco sobre como é que foi essa busca de literatura, se encontrou, se a gente tem no Brasil mais gente pesquisando sobre isso, o que você teria, a partir do seu processo de pesquisa, encontrado sobre a pesquisa sobre jogos no ensino de filosofia no Brasil. Parabéns. Professor, agradeço a pergunta. Bom, o meu teórico de cabeça para o desenvolvimento da dissertação em si foi o Huizinga. Durante a dissertação, eu dialogo com um monte de gente. Por exemplo, eu dialogo com o agonismo do Adorno e do Horkheim, ali nos frankfurtianos, sobre a tecnologia técnica. Né? Eles são agonistas e tudo mais. Dialogo também um pouquinho com Habermas, com a ideia da ação comunicativa e as possibilidades de emancipação. Né? Ou seja, eu não enxergo a tecnologia como algo que veio só para destruir. Eu estou vendo possibilidades. Mas eu entendi a pergunta do senhor. Aqui no Brasil tem um professor chamado Ivânio Dickmann, ele é ligado à PUC do Rio Grande do Sul, e ele tem uma comunidade de game educadores, comunidade de game educar. Eles desenvolvem jogos, principalmente de tabuleiro, né? Principalmente jogos de tabuleiro. Toda a literatura que eu precisei para poder fazer o meu jogo, que é uma experiência do zero, ela é norte-americana. Né? Ela é norte-americana. Eu desenvolvi o roteiro, fiz a direção, e o grande segredo está aí, o grande segredo está em aliar o roteiro e a direção para que haja intencionalidade. Acho que esse é o ponto. Mas a maior parte da literatura que eu utilizei foi norte-americana, de gente que já tinha fabricado jogos. Não, legal, obrigado. Eu acho que isso só indica que talvez isso pode ser uma conversa que a gente pode ter depois, Danúbio. Quem sabe a gente organizar algum momento desse, uma live aí de encontro de pessoas que têm interesse nessa temática, né, do jogo no ensino da filosofia, para a gente poder compartilhar, começar a trocar figurinhas, né, sobre essas questões e fortalecer as respectivas pesquisas, né, que estiverem em andamento. Mas muito obrigado. Novamente, parabéns a Marivaldo. Ok. Obrigado, professor. Eu teria uma questãozinha com o Marivaldo, né? Marivaldo, eu também achei muito interessante vamos dizer assim, o seu propósito, ou seja, a sua preocupação no seu trabalho, mas você toca numa questão que é antiguíssima, né? E é a velha questão, né, sobre a figura, o Sócrates histórico, né? Assim como existe o Jesus histórico, né? Então, há uma tradição de discussão em torno disso aí. E você abriu a sua fala ali, no momento, né, para dizer que o seu trabalho era diferente, no sentido de que não iria trabalhar o Sócrates de Platão, nem de Xenofonte, nem não sei de quê. O problema é, o velho, Sócrates não escreveu nada, né? A não ser que a gente trabalhe com a categoria de o Sócrates, vamos dizer, oral, ou Sócrates da tradição oral. Não sei se existe isso. Mas a minha pergunta é, qual é a ferramenta, qual é o método adequado para dizer que nos escritos de Platão, de Xenofonte e de Cotal, aquele é o Sócrates verdadeiro e não o Sócrates dito? Como é que eu consigo distinguir, ao ler uma obra de Platão, o que é Sócrates e o que não é Sócrates, o que é Platão, né, botando na boca de Sócrates? Como é que você trabalha essa questão? Professor, é o seguinte, dentro do que eu venho apresentando na minha pesquisa, quando a gente relata aqui que eu não quero colocar o Sócrates de Platão, só um momento. Tá dando para ouvir agora? Que estava dando microfonia aqui. Então, essa questão que você colocou, realmente, eu coloco que não quero falar do Sócrates de Platão, mas eu vi dentro dos textos platônicos, no caso aí,
Apologia de Sócrates, um texto onde a doutrina platônica não está presente, não está evidente. Então, a gente estava entendendo, e o meu orientador me colocou para ler Sauvage, para a gente tentar compreender o Sócrates a partir dos vários escritos, seja por Xenofonte, inclusive pelos textos de Aristófanes, que colocam o Sócrates do ponto de vista da crítica ao próprio Sócrates, do exagero de Sócrates e assim por diante. Então, seria nessa perspectiva do Sócrates o questionador, do Sócrates do ponto de vista do método socrático, da dialética socrática, que se distingue um pouquinho quando a gente vai aprofundando ou vai se desenvolvendo os outros textos platônicos, ou até mesmo dos outros, do Xenofonte, o outro texto que a gente possa encontrar sobre Sócrates. Então, é mais nessa perspectiva de não rotular ou não agregar, como por muito tempo dentro da academia, a gente, às vezes, via o Sócrates muito ligado a Platão, via esse Sócrates. Então, é nessa perspectiva, né, de tentar encontrar dentro do texto de Platão o Sócrates histórico, que esteja mais desvinculado da doutrina platônica propriamente dita. Claro que essa questão que o senhor coloca é uma questão que vai continuar existindo. Como ele não escreveu nada, a gente não tem como compreender de fato o que ele pensou. A questão vai continuar existindo sobre se realmente é esse o Sócrates histórico, se é esse o Sócrates desvinculado dos outros autores, mas tentando desvinculá-lo de uma doutrina por trás desse percurso e buscando mais o Sócrates que busca o conhecer e que serviu de inspiração para a filosofia e para o filosofar. Então, é mais nessa perspectiva. Embora você sabe, né, quem diga que ele sequer existiu, né? Mas vamos lá, tudo bem. Quem mais poderia participar aí da conversa? Mais alguém quer participar? Parece que não. Depois, Danilo, eu quero ter acesso a esse seu jogo, viu? Eu quero assistir esse jogo. Eu nunca assisti. Eu gostaria de parabenizar Nunca participei de jogo nenhum, mas quero ver. Ok, professor, tá certo. Está à disposição. Enquanto o professor Danilo está apresentando, eu também entrei aqui no site e estava vendo aqui como inicia. É bastante interessante e bastante ousado também, né? Porque não é uma coisa tão fácil, tão simples. Depois você me manda um link, uma coisa aí que essa questão teórica. Eu repasso para muita gente. Foi uma equipe multiprofissional, na verdade. Exigiu um programador em low-code, né, que foi um amigo que fez essa parte, duas designers, uma para caractere, a outra para sprites, ou seja, uma desenhava o cenário e a outra os personagens, porque, na verdade, a gente tinha prazo, né? Todo mundo que está correndo atrás de fazer uma dissertação tem prazo, e eu precisava fazer o jogo, aplicar o jogo, colher os resultados do jogo e jogar na dissertação. Então, um programador, duas designers, alguém com habilidade musical, né? Porque o jogo é uma experiência audiovisual, diga-se de passagem. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que fazer um jogo é muito parecido com fazer um filme, né? Existe o roteiro principal, as raízes que se esvaem a partir desse roteiro. Não é só fulano vai fazer não sei o quê e o programador transforma isso. Não é assim que funciona.
Cada personagem desse jogo foi desenhado 36 vezes, ou seja, em 36 posições diferentes. Deitado, em pé, com raiva, com fome, pulando, se escondendo, se esgueirando, né? Deu um trabalho incrível. Foram meses e meses e meses. Na verdade, somando tudo para apresentar esse resultado final, como ele está hoje, 1 ano e 8 meses. Ele está assim, 100%, né? Na fase de testes, quando ele foi apresentado no colégio de aplicação, não havia nem site ainda, ele era distribuído pelo Google Drive. Então, a meninada lá do colégio de aplicação, 45 alunos testaram pelo Google Drive, né? Eles faziam o download, jogavam na máquina deles. Então, envolveu muita gente, e eu não tenho hoje, e não tinha na época, professor Marcos, dinheiro para fazer isso. Eu lembro que você fez camisas para... Isso, eu fiz para camisa. vender. Eu tenho moto, então eu entreguei remédio, entreguei pizza, né? Fui juntando uma grana e essa grana possibilitou o acontecimento do jogo. Para fazer essa parte 1, a parte 1 ela pode ser entendida assim. Quem joga sem explorar, joga por 1 hora e 17 minutos. Quem joga explorando, porque como é um jogo de RPG, tem item escondido, né? Tem missões paralelas, que a gente está explorando isso muito mais na parte 2. A parte 1 é uma aventura, é um teste. Joga por 3 horas. Então, quem joga sem explorar, 1 hora e 17. Quem joga explorando pode levar até 3 horas jogando. Mas eu repito, não são 3 horas que você está jogando no lixo. Cada NPC que você conversa, a personagem que aparece no jogo, está tendo contato com obra, com texto filosófico. Eu mostrava ao professor Marcos ontem, eu fiz uma caverna. E esses personagens entram na caverna. Obviamente, eu estou me referindo à República de Platão, livro 7. E dentro da caverna, tem uma fase que o aluno entra e ele encontra os túmulos de Meleto, Licão e Adimanto, que são os condenadores de Sócrates, né? Então, todo o tempo todo, você está tendo contato com coisas ligadas à filosofia, né? Quando eu quero deixar o jogo um pouco mais dinâmico, aí eu boto mitologia. Eles vão enfrentar um centauro, eles vão enfrentar um ciclope, eles vão enfrentar um homem-peixe, né? Que é para dar a liga, que é para dar aquela parte que o cara vai ficar assim tenso. Se ele, como RPG, se ele fizer a estratégia errada, ele vai perder, ele vai morrer. O personagem vai ter que voltar para fazer tudo de novo, né? Então, é um trabalho que deu trabalho e que eu não sei ainda medir onde ele vai chegar. Lá na rede que eu trabalho, o pessoal está esperando a versão em inglês para ensinar inglês, né? Como ferramenta para ensinar inglês. O pessoal de língua portuguesa já está usando para trabalhar também questões de interpretação. Por quê, professor Marcos? Tem que interpretar. Se você não interpretar, você não manda, você não vai para lugar nenhum no jogo, né? Vai ser passada a missão para você, vá até não sei onde, pegue não sei o quê e coloque não sei onde. Então, se você não ler, entender e interpretar, não tem jeito, você vai ficar parado no jogo, vai ficar travado, né? Então, o grande desafio é colocar a filosofia nesse miolo, dizer assim, olha, nessas experiências, a gente chama, o termo em inglês, né? A pergunta do professor Pedro vai casar direitinho com o que eu vou dizer agora. Como só tem literatura em inglês, então eu estou chamando de cutscene, eu estou chamando de puzzles, mas na verdade são desafios, né? São propostas aí que estão visando desafiar o aluno, né? Então, esses puzzles, o grande segredo está nesses puzzles, neles serem desafiadores, né? Então, tem diversas questões. Eu pego os gêmeos, né? 2 figuras que vão aparecer também na parte 2 com muito mais incidência, são os gêmeos Patroclus e Patroclus, né? Eles são 2 figuras, os alunos geralmente gostam muito do que eles fazem, e o que eles fazem durante o jogo é propor enigmas. Eles vão propondo enigmas, e os alunos vão lá resolvendo os enigmas, enfim. Eu acho muito bonita essa parte 1, foi o começo de tudo, mas a parte 2 eu acho que ela vem assim para jogar para fora do país. E eu esqueci de falar, eu participei até semana retrasada do simpósio, o primeiro simpósio internacional Habermas. Ou seja, tem um pessoal na Alemanha, tem um pessoal na Áustria, tem um pessoal na Espanha, tem um pessoal na Irlanda e tem um pessoal na Escócia que me viu e que está interessado em estabelecer alguma conversa com relação ao nosso jogo. Nós ficamos aí em 4º lugar, né? O trabalho premiava mundialmente, nós estamos em 4º do mundo com o jogo. Então, eu não sei onde é que a gente vai parar. A gente não quer parar. Mas já falei demais. Se você tivesse feito a historinha de Santo Agostinho,
terminaria na salvação, todos no céu. Tá chegando, né? A gente começou com Sócrates, Platão e Aristóteles, mas se a gente tivesse condições, recursos, a gente está falando de dinheiro mesmo, eu faria a história da filosofia. Né? Eu faria essa parte de história da filosofia. A primeira proposta era, depois que eles tivessem salvo o Demócrito, como o Ares é um viajante do tempo, ele seria levado lá para Hipona e seria cuidado por Agostinho. Então, ele ia aprender outra relação com a filosofia. Eu transformei o Kant, professor, num androide. O Kant virou um robô. Eu transformei o Hegel num cavaleiro de espada. Só que, para tudo isso, a gente precisa de recursos para poder fazer a implementação. Eu falei, cada personagem é desenhado em 36 posições diferentes. E você tem que pagar por cada uma. Não existe pacote na área de design. O pessoal de design, e com todo respeito às pessoas que trabalham com isso, o pessoal de design tem um trabalho incrível. Às vezes são 8, 9 horas dedicadas a um personagem. Então é caro o trabalho dele, né? Do ponto de vista financeiro, se gasta muita grana. E também técnica, material, né? Mesa digitalizadora, o preço, quando ela é boa, ela pode chegar a 10, 15 mil reais. Então, tudo é muito caro para a produção desse tipo de coisa. Eu queria, na verdade, ser abraçada pela universidade, queria que a universidade me abraçasse, né? E me ajudasse, talvez, aí na proposta do doutorado, a desenvolver isso melhor, a desenvolver isso de uma forma mais... Né? Outra coisa, veja, é de graça, é para o Brasil inteiro, né? Para todo mundo usar como quiser, onde quiser, da forma que achar melhor, né? Então, por que não investir nisso? Por que não investir nisso? Que mal faz? Já se investe em tanta coisa por aí, que mal faz? Se o menino pode ficar, e eu cito isso no trabalho, né? Nós brasileiros, a gente só perde em tempo de hora na frente do telefone para as potências asiáticas, por conta da densidade demográfica, né? Eu digo lá no texto, 1 em cada 7 pessoas no planeta, professor Marcos, tem Instagram. 1 em cada 7. É 1 bilhão de contas. Então, se é para a meninada ficar na frente do telefone, por que não ficar na frente do telefone aprendendo filosofia? Tendo contato, né, com conceitos. Talvez aprendendo filosofia seja a viagem da minha cabeça, mas tendo contato com conceitos filosóficos. Então, o que o autor do Mundo de Sofia fez com o Mundo de Sofia, que é o livro, eu estou tentando aí, humildemente, fazer com o jogo. Que ele fez, aliás, ele não, alguém fez a série depois, né? Enfim. Ele não. Quem sabe alguma dessas empresas interessadas não compra o seu projeto. Né? Esse é o problema, professor. Professor Pedro, professor Porque Marcos. Se você for esperar pelo dinheiro da Federal, você não faz nem Esse é o problema. Nem uma selfie, você não faz. Escute aí, o Porto Digital, a gente tem conversa, o Porto Digital é um polo de desenvolvimento tecnológico, viu, professor Pedro? Tem lá em Pernambuco. Isso. O problema é o seguinte, se eu vendo, eles vão colocar propaganda. E aí eu acabo com a experiência pedagógica. Se o menino está jogando, uma propaganda da Sony, da Samsung, né? Acabou a experiência pedagógica. Né? Então, é por isso que eu digo, não faz sentido, não tem cabimento. Né? Esse jogo ele precisa receber um investimento, se for o caso, né? Eu estou fazendo até aqui tudo só. Né? Mas se for o caso, o investimento, se ele vier da iniciativa privada, tem que ser alguém que diz assim, vou pagar, mas não quero aparecer. Eu não sei se isso é possível, acho que não. Mas é como... Sem o investimento tal, você não faz. E as federais, como eu estou dizendo, você não tem dinheiro nem para fazer uma selfie. Entendi. Mas é muito bom o seu trabalho. Só não sei se você conhece, né? Mas eu conheço, inclusive, foram comercializados, né? Vendidos, né? Mais de um livrinho eu conheço sobre Santo Agostinho em desenho. O famoso gibi sobre Santo Agostinho. Com quadrinhos. Conheço vários. É fantástico, porque veja como eu vou ser ousado no que eu vou dizer. Eu fico até assim, receoso de dizer. Mas a gente está educando uma geração que por isso que eu faço uma antropogenealogia. A gente está educando uma geração, professor Marcos, que é on. Ela não é off. Sabe? O telefone dela é on, a TV dela é on. Mas existem as discrepâncias de classe, país afora. Existe. Eu estou no Nordeste do Brasil. Como é que eu não estou vendo? Eu sou maluco que eu não estou vendo? Existem as discrepâncias de classe.
Mas a gente não pode negar que a promoção de uma cidadania plena no século XXI passa pelos meios digitais, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Como que eu vou conceber hoje a cidadania se eu não dou acesso a um sujeito à internet? Sim, mas vamos raciocinar economicamente, Isso. não filosoficamente. Como aquela história, né, que eu estava dizendo. Deixa a moral lá fora e vamos conversar economicamente. Né? Veja só. Se uma editora brasileira foi capaz de financiar, bancar um projeto de uma história da filosofia em CD, né? Por exemplo, a de Olavo de Carvalho. Ele fez uma história da filosofia em vários CDs, né? Com a capinha verde, por sinal, tudo que ele... Em toda livraria que você fosse, na Livraria Cultura, na Ampof, quando a gente ia, que tinha as bancas lá, estava lá a coleção Olavo de Carvalho. Por que também não uma plataforma, vamos chamar assim, eu não sei dizer o nome dessas coisas, por que ela não bancar um projeto e vender? Como se vendeu de Olavo de Carvalho, como se vendeu de sei lá de quem, entendeu? Entendi. O meu ponto é o seguinte, lá no Cabo Santo Agostinho, onde eu dou aula, e lá em Alagoas, onde o jogo está, né, no interior, se eu fosse vender, o aluno que está ali não tem condição de comprar. E Sim. aí eu... também tem isso. Quer dizer, ele poderia virar um jogo meio elitizado, só os filhos do rico tinham acesso, né? E coisa e tal. Né? Tudo bem, teria esse problema. Quer dizer, claro, tem sempre... O que você está preocupado é que toda comercialização ela fica um pouco antifilosófica. Isso. E antipedagógica. Filosófica e antipedagógica. Se for para o jogo servir a uma classe e não servir de maneira geral, aí eu não quero, eu tiro do ar. Eu vou lá e tiro do ar. Mas aí tem outro detalhe. Quem deveria ter o propósito pedagógico, quem deveria ter a preocupação pedagógica, não está interessado em bancar. Paciência, né, professor? Que eu vou Esse fazer? é o problema, que é a universidade. Ela não está preocupada em lhe proporcionar as condições. Quem talvez lhe proporcione as condições é o antifilosófico, é o que está interessado no dinheiro. Esse é o detalhe. Aí eu não quero papo com eles. São esses impasses, as coisas da vida. Bom, até aqui deu certo. Foi a custo de muita luta, de muito esforço. Mas até aqui, olha, tem um jogo rodando, ele tem uma quantidade de downloads aí grande, né? Já tem gente fora do país que está interessado, né? Aí me perguntaram, né? Até um colega seu, viu? Lá da Federal me perguntou, Danúbio, me diz aí, se um cara lá nos Estados Unidos começa a usar teu jogo lá, faz o maior sucesso e... Professor, eu vou ficar feliz. O que eu vou fazer? Ah, mas se ele cobrar para fazer formação, palestra, o que eu vou fazer? O meu jogo é gratuito, porque eu quero que no sertão, no quilombo, na aldeia, em qualquer lugar do Brasil onde tem alguém interessado em jogar, ele está disponível. Agora, se eu vou receber um investimento externo algum dia, bom, aí eu me lembro dos bebinhos de Nossa Senhora, né? Isso. O problema é que ninguém vive de clicker. Tem que ter um retorno, porque ninguém vai viver de fazer a caridade pública, de fazer jogo de graça para... Não vai. O senhor chuta aí quanto é que foi que eu gastei? Agora, se a universidade, se as instituições educadoras lhe restituíssem de alguma maneira, por exemplo, uma bolsa para você verdade, tudo bem. Já seria uma... Agora, fazer pelo bel prazer é muito complicado. Então, uma instituição aí que lhe acolha como doutorando e lhe dê uma bolsa para você trabalhar, eu acho justo, tudo bem. Agora, você está vendendo pizza e fazendo camisa para coisa agora e tal, eu não concordo. Bom, foi um começo, né? Sim, um começo. Eu não sei o que é que vai se dar. Eu estou lançando a parte 2 do jogo com muito mais recursos e etc. Eu estou lançando até mais ou menos o mês de abril de 2022. Estou planejando fazer um lançamento grande, porque abril sai essa parte e
maio, sai meu livro. Eu contando sobre as aventuras de Ares. Tem 2 livros propostos para o ano que vem. Um é aquele que eu conversei com o senhor, e o outro é um e-book. Né? O outro é um e-book. Que aí eu posso explorar mais os recursos visuais, né? Então, o que vai se dar, não sei. É uma história que eu tenho vontade de contar inteira. Eu comecei, na parte 2 eu tenho um meio, na parte 3 eu tenho um fim. Tenho muita vontade de contar essa história toda. Se vai acontecer, eu não sei. Eu estou procurando viver um dia de cada vez. Na verdade, aí, professor Pedro, professor Marivaldo, eu nem sei onde no Brasil haveria um doutorado que me aceitasse como filosofia. Porque em educação tem fila. Eu podia fazer no Edumatec. No Edumatec, Departamento de Jogos e de Matemática, me daria o doutorado em educação. Né? Me daria a figura de linguagem, a metáfora, né? Porque lá eles já trabalham com jogos, só que não jogos digitais. Entendeu? Só que aí eu teria, então, seria um escape da filosofia, né? Eu iria para a educação. Não sei nem penso onde no Brasil eu teria espaço para trabalhar com filosofia e jogo. Que quer queira, quer não, o jogo é uma ferramenta pedagógica, tem a ver com didática, né? E didática é discutido muito mais pelos nossos companheiros da educação do que por nós da filosofia. São desafios, professor Marcos, são desafios. Realmente eu também acho muito difícil que os chamados doutorados em filosofia pura, embora essa palavra seja meio complicada, mas os doutorados de filosofia propriamente dito, que acolham um projeto assim, eu também acho difícil. Vamos ver. Vamos deixar o tempo passar e ver o que vai acontecer. Tá bom. Bem, se alguém mais quiser completar isso, senão nós só tivemos 2, mas é melhor 2 com qualidade do que muito sem. Ok? Se ninguém mais tem, a gente agradece os 2, né? E agradece o público e a nossa amiga Maristela, que nos recebeu. Tá bom? Alguma coisa, Maristela? Nadinha. Eu só queria agradecer a todo Eu vi mundo. a sua cara, parecia que você estava assistindo o jogo. Ah, eu Aquela adorei. carinha assim de adolescente assistindo jogo, vibrando. Ah, eu adorei. Eu gosto muito de jogo também, então ver a ideia do jogo em filosofia. Então, tem até uma história, na verdade, que eu posso contar, que eu tenho um amigo que o professor dele jogava RPG de mesa com os alunos dele, sabe? Então, ele era o mestre, então eu ficava jogando em mesa com os alunos, e ele conta que aprendeu muito mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena mesmo o jogo, que vai dar muito certo. Por que eu não fiz de mesa? Porque eu não ia poder abraçar o Brasil inteiro, né? Exatamente. Tá bom. Então, vamos nos despedindo. Daqui a pouco já está. Que amanhã tem mais coisa. Isso aí. Então é isso. Bastante boa noite a todos. Tá bom. Boa noite. Daqui a pouco nos encontramos lá no refeitório, viu, Danúbio? Ok, professor. Até mais, Maristela. Foi um prazer, viu? Até Até mais. mais, Danúbio. Foi um prazer também. Até mais. Boa noite. Até mais, professor Marcos. Tchau.